Também hoje, minha gente, o rei Charles III participa, como nós mostramos aí, de compromissos em Belfast, na capital da Irlanda do Norte. Na sexta vai ao país de Gales. A gente vai tentar entender melhor esses ritos todos por trás das viagens do novo monarca, os próximos eventos também ligados à morte da rainha Elizabeth II. Para isso, a gente convidou para conversar com vocês o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara. Tudo bem, professor? Bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Olá, bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos aí que estão nos vendo agora, nos assistindo. Professor, essa passagem do rei Charles III pelas capitais dos países que compõem o Reino Unido tem alguma função, além de uma apresentação formal? É mais um simbolismo de vários que a gente tem acompanhado ao longo desses últimos dias? Eu dividiria em dois aspectos. O primeiro tem um simbolismo, sim, né, que é em razão da morte da rainha Elizabeth. Agora ele, como rei, visitar essas nações que compõem o Reino Unido. Mas o outro, eu diria que um significado mais contemporâneo tem relação com aquilo que, inclusive, ele mencionou, ou ele pelo menos deu a entender no seu primeiro discurso, que é a ideia da união, né, manter a unidade do Reino Unido. E isso é importante, particularmente com a Escócia e com a Irlanda do Norte, que são duas situações em que nós vemos nos últimos anos situações em que tanto a Escócia como a Irlanda do Norte têm buscado uma maior autonomia, ou no caso da Escócia até mesmo uma independência em relação ao Reino Unido. Então, essas visitas têm a questão cerimonial, mas eu já vejo também aí uma ação política na busca de manter a unidade do Reino Unido daqui para frente. Justamente, né, professor, meu bom dia também para o senhor, porque a Inglaterra debateu recentemente, né, a saída da União Europeia, e esses outros países que fazem parte do Reino Unido começaram a se questionar se integrariam ainda ou não, né? Esse é um momento em que a presença do rei Charles, que claro não tem o mesmo carisma da mãe, pode passar um recado importante, né, para esses países e para o mundo de uma maneira geral. Perfeito. Vocês estavam comentando logo nas primeiras imagens aí essa iniciativa, né, do rei Charles III em se aproximar da população. A gente percebe que isso tem sido feito desde o primeiro dia, quando ele, após a morte da sua mãe. Então a gente percebe que de fato há um esforço, ou pelo menos uma iniciativa nesse sentido, né? Lógico que é muito difícil ter neste momento, né, logo em seguida a morte da mãe, uma ascensão de popularidade como a mãe dele tinha, né? Durante 70 anos, construir uma imagem de uma pessoa, ao mesmo tempo, muito simpática, mas também muito firme, que dava uma percepção de estabilidade para o Reino Unido. Então, essa é uma construção e uma reputação que assim, tem que ser construída, tem que ser conquistada. E o rei Charles vai ter que construir isso. Aliás, ele tem um histórico no passado que não contribui muito para isso. Então, ele vai ter que superar, né, esse histórico que ele teve, né, das desavenças, da imagem negativa que ficou, particularmente com a separação depois da morte da princesa Diana. Então, isso é um ponto importante. E agora, com relação especificamente à Escócia, de fato, já houve até um plebiscito que se discutia a possibilidade da Escócia ser independente, que foi, nesse momento, ele foi negado, a plebiscito para a separação perdeu, né? Então manteve essa união, mas agora com a saída, né, que foi realizada pelo Boris Johnson da União Europeia, a Escócia, que não concorda com isso, a população, mais de 60% da população não concorda com essa saída, e isso reativou, né, reavivou o desejo, ou ali uma sensação de que, de repente, a Escócia independente teria maior autonomia para fazer aquilo que a população da Escócia deseja e não aquilo que tem sido muitas vezes colocada pelo governo da Inglaterra. Professor, a gente tem visto aqui as filas, né, para visitação ao caixão da rainha Elizabeth na Irlanda, por enquanto, né? E nos locais por onde passa o rei Charles III também há aglomeração de pessoas, a gente acabou de mostrar aqui. E é claro que há uma mistura de turistas, de moradores, de locais, ali os chamados súditos, né? Mas tem muita gente jovem também, né, professor? Não são idosos, tem jovens também, olha, nessas filas aí a gente vai vendo, né? É claro que é um momento de comoção e tudo mais, mas a rainha Elizabeth conseguiu rejuvenescer
a relação da coroa com a população britânica? O senhor avalia isso como algo importante? Olha, eu vejo que, bom, isso veio até mesmo da maturidade, né, que ela adquiriu ao longo do seu reinado, né, são 70 anos, ela com certeza tinha uma grande experiência. No começo do seu mandato também do seu reinado não foi algo tão simples, né, mas ela foi, de fato, adquirindo muita experiência, isso é inegável, né, e a gente percebe que nos últimos anos ela conseguia fazer essa junção entre manter toda a parte mais formal, cerimonial. Até eu me lembro de uma imagem dela com o presidente Obama, em que o presidente Obama tentando cumprimentá-la ou saudá-la ali no meio enquanto tocava o hino, e ela passiva ali, o Obama tentando fazer o cumprimento, e ela, né, não se mexeu, esperou acabar o hino. Então ela conseguia manter essa postura muito formal, mas ao mesmo tempo, a gente viu também recentemente, né, por ocasião dos 70 anos do seu reinado, um vídeo em que ela aparecia lá com um ursinho, fazendo um brinde, tirando um sanduíche da sacola. Então ela trouxe, de fato, nessa imagem, ela conseguiu juntar as duas partes, né, dessa experiência que ela teve do reinado de 70 anos, e com isso a popularidade dela aumentou muito, tanto é que agora, na comemoração de 70 anos do seu reinado, estima-se aí que os valores envolvidos nas comemorações, né, foram algo em torno de $500 bilhão de dólares, né, só em relação aos negócios que foram realizados a partir dessas comemorações de 70 anos. Então a gente percebe que uma popularidade muito alta realmente da rainha. Professor, é de uma importância, de uma relevância tremenda, né? O mundo certamente está acompanhando essas imagens que a gente vai vendo aí, das pessoas fazendo fila para se despedir da rainha Elizabeth II. Eu queria voltar no tema da discussão da Grã-Bretanha, né? Dessa questão da unidade. A saída de qualquer um desses países, seja da Escócia ou da Irlanda do Norte, do Reino Unido, né? Desse bloco do Reino Unido, o que poderia representar para a Europa, para própria realeza, né, para a família real britânica, que nova configuração isso traria para o mundo todo, professor? Olha, eu diria que é uma avaliação bastante complexa, né, a separação de um país, como nesse caso. O mundo já vive uma instabilidade muito grande. Se a gente focar especificamente na Europa, as questões econômicas neste momento, em função da Covid, em função da guerra que está acontecendo agora entre a Ucrânia e a Rússia, tem trazido muita instabilidade. A gente sabe também que existem regiões separatistas, como na Espanha, né? Então, só o fato do Reino Unido sair da União Europeia, isso já foi algo muito ruim para a imagem no mundo, né, da Europa, porque a União Europeia era um modelo de integração, era um plano de aproximação entre os países que tinha dado certo, que vinha dando certo, as economias crescendo, a integração, diminuindo as barreiras entre os países. Então, a saída do Reino Unido da União Europeia, isso foi, na minha opinião, um prejuízo grande para a imagem em termos de status quo internacional da União Europeia. E agora, você pensar em uma nova fragmentação, agora interna no Reino Unido, isso para a Europa, para a percepção de unidade que se projeta, que se deseja manter da Europa, é muito ruim. E aí isso ainda tem, como eu falei, outras situações internas aí na Europa continental que também tem essas rivalidades e os países não querem, né? Essa divisão poderia estimular aí outras divisões em outras regiões e isso nem o Reino Unido quer, nem o governo inglês, nem também os países europeus, na minha opinião. A gente conversou aqui na CNN com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara. Professor, bom dia, bom trabalho aí para o senhor e até a próxima, hein? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Bom dia a todos.